E bem-vindos a mais um One Shots aqui no WJB. E hoje falaremos de Nanairo Sekai, certo? Estou aqui com o Júnior Massabruto, E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. com o Talho. Oi, olá, vamos falar de um one shot de romance. A gente já tá acostumado já com a Honohako a dissertar todo dia sobre romance, mas nunca é demais, né, cara? Hoje tem aí um one shot de romance. E o convidado da vez aqui, meu amigo, meu parceiro Kobe. Fala aí, Kobe. Olá, povo. Romance é tipo açúcar. É sempre bom. Mas não em excesso, porque você pode pegar uma diabetes. Cara, diabetes é relativo, tá ligado? Exatamente. Pra caralho. Aí você me pergunta, Maitos, mas o que é Nanairo Sekai? Júnior Massabruto, por favor. Primeiramente, de uma maneira bem simples, é uma compilada de one-shots. Shoujo e que todos são de romance, né? Bem simples assim. E foram lançados pela... O nome que ela usa aqui na Nairu Sekai é Sahara Mizu, mas ela também usa o nome de Yumeka Sumomo, que... Ela fez muita coisa, mas, tipo, sei lá, acho que os que tem mais de destaque é, tipo, a adaptação em mangá de Hoshi no Koe, que é aquele anime que o Shinkai... Acho que é aquele anime que ele fez, aquele OVA independente dele, saca? E acho que, tipo, o trabalho que as pessoas vão lembrar mais dela é aquele Watashi Tachi, aquele Watashi no Shawase no Jinkan, né, cara? Que em algum momento já foi o melhor, pelo menos em relação a esse site de lista, né? O melhor mangá de todos os tempos, cara. Olha que impressionante. Eu já li esse mangá, uma adaptação legalzinha. Traz alguma coisa bacana em relação a transmitir a emoção pela quadrinização, mas eu creio que a nova seja melhor. Ô, louco, mano. Tá xingando a autora de graça, velho. Não, óbvio, né? Bom, o primeiro one shot, acho que é um dos melhores, se não o melhor, né? Que é Da história, né? Da história, exatamente. Melhor que todos os já feitos até então. Mas é bem fofa a primeira história. Ela, assim, é uma história. Todas as histórias, na verdade, são sobre romance, mas elas não precisam levar a um romance especificamente. Elas só são o início de uma paixão, na verdade, né? É isso que elas têm em comum, assim. Essa primeira, na verdade, fala sobre uma menina que se interessava por um garoto de óculos na escola e que a gente vai descobrir futuramente que esse garoto também gostava dela e ele usava os óculos, na verdade, justamente para tentar impressionar ela, né? Inclusive gado demais, né? Usava óculos para pegar mulher. É bom falar que essa história, também como as outras, se baseia muito no tempo, né? Porque a gente acompanha uma sequência de dias, né? Uma semana inteira, ou até mais que isso, e são acontecimentos, né? Exato, mano. Todos têm um simbolismo de cor também. O que todos esses one-shots eles vão seguir de padrão, além da questão de romance, é essa estrutura que vai estar baseada nessa ideia meio frufru, de dar uma cor por dia. Mas a questão do dia é importante porque ele apresenta uma certa cara de ciclicalidade. Cada one shot ele tem certos eventos específicos que são recorrentes e lugares que vão determinar e tipo renovar a noção que a gente tem sobre os personagens. Principalmente nesse primeiro que ele é muito cíclico e direto. Tanto que também esses dias, né, da semana, além do que o Kobe falou, de que eles são cíclicos e diretos, eles também têm essa ideia de que, apesar de o tempo não ser necessário, tirando a última história, que eu acho que o tempo era o mais importante, os outros o tempo não queria dizer tanta coisa, para mostrar como as coisas acontecem rápido, né? Às vezes não só a gente teve vários tipos de paixões entre os 4 one-shots, aquelas paixões que começavam já desde pequeno, desde a infância, e aquelas paixões que começavam naquele momento. Eu acho que a história quer justamente dar essa ideia de que, independente de quanto tempo você gosta de alguém, tudo pode mudar em uma semana, por exemplo. Tudo pode mudar em pouco tempo. Nesse one shot, por exemplo, especificamente, a semana foi baseada nos dois querendo se declarar um pro outro, porque eles acreditam que já estava na hora disso acontecer, mas eles não sabendo como fazer isso. A menina escrevia no quadro que amava ele, mas gostava dele, ele se sentia meio envergonhado quando ela queria conversar com ele, então ele não conseguia também se expressar desse mesmo jeito. E a partir daí eles vão construindo toda uma mentalidade durante essa semana, até chegar finalmente no último dia, onde eles conseguem se declarar um pro outro a partir de certas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Eu queria acrescentar também que, tipo, que nesse one shot específico, uma abordagem que eu achei interessante da autora ter feito é que, tipo, como os dois
eu vou dizer entre aspas ativos, eu digo, tipo, como os dois são meio que personagens que querem que o romance aconteça com muita vontade, ela resolveu fazer a abordagem de a visão dos dois aparecer, né, cara, ficar alternando. Essa ideia de, tipo, mostrar Exato. dois pontos de vista um ponto de vista em um momento, depois o mesmo ponto de vista, depois o mesmo acontecimento, só que no ponto de vista do outro personagem, saca? Não tem um protagonista só, né? Exato, mano, o protagonista são os dois, velho. Acho que a mensagem que deixa nesse especificamente one shot é justamente sobre as coisas que levam a gente o que nós fazemos para poder chamar a atenção de quem a gente gosta, né? Eu acho que ele vai até esse extremo, até que ponto mentir é o suficiente, mentir é o correto. Talvez não é melhor se declarar logo de cara, de repente tomar um não, mas também pode acontecer de tomar um sim. Então, eu acho que todas as histórias têm uma mensagem muito forte sobre declaração de amor, sobre se apaixonar bastante, mas acho que eu vou deixar isso para falar mais no final. Todos esses capítulos, one-shots, eles têm uma relação com a distância, sobre como vocês têm sempre pseudo-casais, né, que vão se formar. Cada personagem ele tá muito preso da própria bolha, e isso vai se traduzir na forma como o mangá é quadrinizado. Os quadros são poucas as vezes em que você vê os dois personagens no mesmo quadro. Normalmente é um pensando de alguma forma e o outro pensando de outra, até chegar no fim que eles brigam, em que eles estão chegando cada vez mais perto e vai criando uma situação muito amável, porque você não esperava eles começarem a brigar do nada. E eu acho que é um desfecho muito interessante que você faz construindo toda essa relação de quadrinização. De você ter algo mais solitário, mais fragmentado, para algo mais unido no final. Enfim, acho que pela primeira one shot dá pra fechar nesse ocorridos, porque realmente são 40 páginas, mas eu acho que o mangá busca mais demonstrar e mostrar esse avanço. Ele é um. Não é um show don't tell, cara. Como que eu digo isso melhor, né? Porque ele prefere mostrar e demonstrar através dos quadros, passar essa emoção com a arte mesmo, do que de fato criar diálogos que movam isso. É mais pra reta final que dá pra deixar algo mais perceptível, eu diria, né? Ele tá mais preocupado com a forma. Sim, Exato. sim. É um mangá que você tá apreciando menos pelo contexto, por toda uma trama super elaborada, mas mais com uma forma mais legalzinha e até de uma certa jogatina de como esses dois vão se interagindo um com o outro até chegar ao final, que é um payoff muito bom, convenhamos. Legal. Ele vai se tornando expansivo e comunicativo conforme vão acontecendo os quadros. E essa autora é muito interessante também destacar que isso acontece com todos os one-shots dela, né, os 4. Onde, mesmo os que tem mais diálogo, que é o 2 e o 3, eu acho que tem mais diálogo do que o 1 e o 4, eles são ainda assim muito. Ela utiliza muito a quadrinização para poder falar o que ela quer transmitir de sentimentalismo. Porque como é um romance, ela prefere fazer com que a gente sinta o peso das ações deles, das escolhas deles e do sentimento deles, muito mais do que as palavras. Porque, de fato, um romance se desenrola assim, né? A gente, quando está apaixonado, tem muito pouco a falar, mas a gente demonstra muito mais. Então, eu acho que ela quis trazer essa ideia durante os quadros do mangá, justamente para poder dar essa imersão na hora de ler cada história. Então, essa primeira demonstra bem isso, né? Ela é super tranquila de ler, super fácil de ler, mas muito simbólica no sentido de... na verdade, simbólica não, muito demonstrativa, né? Aí sim, cara. Acho que dá pra pular pra segunda história, né? Cara, é fofo, né? E estranho também. É um pouco errado, tá? Sei lá, cara, eu não sei dizer, tipo... Eu acho a relação deles fofa, mas vai tomar no cu, né? Os caras são, tipo, um pouco exagerados demais, né? Eu acho assim, cara, que existe uma dramatização na hora do... Porque assim, acho que todas das histórias são adolescentes de alguma forma. Eu não entendi muito bem se eles moravam junto, não moravam junto, não entendi bem a ideia. Mas eu acho que a mensagem desse one shot especificamente foi pra se tomar cuidado com as suas amizades, porque a menina lá levava o menino pra beber, e aí ele não tinha idade, ele, né, tem aquela parada de, você não pode beber, você pode beber com 19 e você tem 18, um negócio assim, né? Ali eu vejo muito mais como o personagem principal, ele tá um pouco agoniado e insatisfeito com a relação dos dois, que o cara é muito distante,
a ponto que ele explode nesse sentido de reclamar do álcool, saca? Do tipo, Exato. ele não tá ficando Sim. comigo, ele tá indo beber, porra. Caraca, eu podia estar bebendo comigo se fosse o caso. Mas é aquilo, né? Conhecer bem a pessoa é importante. Tava conversando esses dias com, com os amigos, com amigos meus, assim. E, de fato, né? Geralmente, as pessoas que são muito iguais em um aspecto nem sempre é uma coisa boa. Às vezes, isso leva os dois a se afastarem. É interessante as pessoas terem uma diferença de personalidade ali para poder ter um equilíbrio. Mas também é importante que não seja ao ponto de um, por exemplo, ser extremamente aberto e falar bastante, e o outro ser fechado ao ponto de parecer que a pessoa não liga. Porque, afinal de contas, afeto também é demonstração. Muito mais demonstração do que palavras, né? Você pode dizer que ama alguém, mas você não demonstrar isso. E o oposto também pode acontecer, de você demonstrar bastante e não falar absolutamente nada nunca pra pessoa. Mas só os seus atos já seriam suficientes. Então eu acho que essa história, ela é pra gente refletir assim, pô, a gente na nossa cabeça nós ficamos pensando em muitas coisas e nem sempre essas coisas são reais, né? E aí ela trabalha essa parte da companhia junto ali, mas essa coisa é mais deixada de lado, assim, mais secundária, digamos, né? O principal é a relação entre os dois, né, desse one shot. Exato. Não, mas eu diria que o tom geral desse mangá, ele é... Eu diria que, assim, se a gente for apelar pra um certo realismo, na realidade é muito mais desesperador, pelo amor de Deus. Se você fala com a pessoa e a pessoa não responde de volta e você sabe que ela tá com algum tipo de problema, mas ela não quer comunicar, meu Deus, que agonia. Quem já passou sabe, né? Aqui é muito mais abobado, muito mais leve, até porque o personagem principal ele tem esse jeito mais atrapalhado. Obviamente que eu não vou chegar e falar, nossa, o mangá é ruim porque ele não é fiel à realidade, mas se for falar da realidade em si, né? Já na questão do mangá, eu acho que ele é muito mais livre pra, eu acho que criar uma dinâmica que o autor quis, sabe? Um negócio mais leve, mas até mais... Tipo, o finalzinho é muito final feliz, saca? Uhum. Eu não gosto muito da dinâmica desse mangá, do tipo que, o personagem de cabelo preto ele é muito estoico, e eu não acho que isso é levado, tipo, tratado de uma forma muito interessante, enquanto o outro é muito, como que eles falam? Eles falam no japonês genki, energizado, tipo, atrapalhado, tipo, muito eufórico, né? Que poderia construir uma dinâmica legal se tivesse mais tempo de, entre aspas, tempo de tela, saca? Tanto é que essa situação, por exemplo, na vida real, a dramatização ela seria talvez um pouco mais é que é que esse one shot foi escrito em 2007, né? Então, em 2007 não existia internet do jeito que existe hoje, de WhatsApp, de Facebook, de Orkut, mas tipo assim, não era um hábito que a gente tinha de conversar tanto que os celulares ali são de abrir, né? Geralmente a gente ligava nessa época. Hoje em dia ninguém mais liga um pro outro, né? Geralmente essa coisa é Discord, é WhatsApp, mas ligação mesmo diminuiu bastante. Nessa época era SMS e ligação, então se ligava e a pessoa não atendia, bom, ou a pessoa aconteceu alguma coisa que a pessoa não pode atender, ou a pessoa tá com descaso, né? É difícil de saber exatamente o que estava acontecendo. Mano, a sociedade, quanto mais tempo passa, mais as relações viram menos pessoais, né, cara? Crítica social Exato. foda. Eu acho que esse one shot ele seria muito mais interessante se fosse introduzido o conceito de mensagem lida e não respondida. Nossa. Caralho, verdade, né? É isso, né, cara? Tem a terceira história, né? Cara, a premissa dessa história é aquela história que tu deve ter já visto 1 bilhão de vezes, que é tipo, eles eram amigos na infância, só que um cresceu e tá virando um adolescente chato. O adolescente, aí meninas, eu gosto de meninas, só que as meninas são meio. Só que eu prefiro ficar com meus brothers, mano, saca? Normalmente todo mundo tem essa fase na vida, né? Que é tipo, no começo da infância, que tipo, é todo mundo só criança. É quando tu vira, tu tá no começo da adolescência, tu pensa assim, puta, as meninas, né, cara? Ó, tem algo interessante nelas, cara. Entendeu? Aí tu fica só com os brothers, quando aparece uma menina, tu fica meio envergonhado, sabe? Tem essa coisa assim de descobrimento da sexualidade, descobrimento de não sei o quê. Aí tem essa parada, né? Então, é justamente o que ele quer mostrar, assim, os primeiros o primeiro romance surgindo entre os dois. Aqui no Japão é diferente, né? No Japão, geralmente, a pessoa tem um namorado na vida só, dois no máximo, assim. É bem diferente do Brasil. Mas, claro, acho que nessa história ele tem o quê? 15 anos, 14 anos.
Então, eles ainda estão... Eles percebem que aquele sentimento ele existe, e diferente do primeiro, onde os dois não se declaram, aqui mostra o conflito amoroso, porque eles sentem que estão sendo deixados para trás porque outras pessoas se declararam, tanto para o menino, a menina queria dar o telefone dela para o menino poder ligar para ela, quanto a menina, né, foi chamada para sair pelo amigo dele. E no fim das contas, isso podia ter levado os dois a nunca se conhecerem, a nunca conversarem, a nunca saírem juntos, por uma questão de que eles tinham medo de se declarar, de falar o que sentiam um pro outro. E no caso, foi justamente para demonstrar isso. Nesse ficou bem explícito para mim que ela queria demonstrar o seguinte: ó, diga pra pessoa que você gosta, que você ama ela, porque diferente dessa história pode não acabar bem, pode ser tarde demais depois no futuro. Então, diga o que você realmente sente. Para mim é bem implícito a mensagem, bem simples. E aí no final a gente tem aquela cena fofa dela fazendo um boneco de neve dizendo que ama ele, né? Batendo na porta dele dizendo que ama ele, porque, enfim, todas as histórias acabam com um final feliz, tirando a última, que é um pouco controversa, mas a gente vai falar disso depois. E no fim das contas, não tem nada mais além disso mesmo, assim, é só meio que essa coisa de adolescente, eu não... Até adulto faz isso, mas adolescente é muito mais comum, de não saber exatamente o que falar pra outra pessoa e tal. Por isso fica a dica aí, sempre falem pra quem vocês gostam, que vocês gostam da pessoa. Se a pessoa não quiser, bom, paciência, né? Tá perdendo, é ela que tá perdendo, né? É ela que tá perdendo, exatamente. Como é que ela não vai namorar uma pessoa incrível? Nem sei quem você é, mas eu sei que você é incrível, cara. O cara virou um coach do nada, tá ligado? Será que é um problema a gente não saber quem o moleque é direito? Porque ele, que nem o outro, era bem estoico, né? Porque nessa história a gente percebe que a gente tem uma introspecção bem maior, né, na garota, do que essa divisão que a gente teve da primeira história e dessa preocupação, mas a gente conseguia ver o point of view do outro, né? Nesse aqui a gente já tem mais a introspecção da menina, né? Sobre relações no geral. Exato. Eu nem julgo muito, assim, o que me irritou uma parte do mangá onde o menino tá conversando com ela e ele é mó rude com ela, tipo, eu não gosto de você desse jeito como amiga, e ele é mó rude e vira as costas e sai, sabe? Tipo, porque no Japão, mas eu não julgo porque, como eles são muito novos, sabe, foda-se. Cara, é o aborrecente médio, cara. Aborrecente médio, exatamente. É coisa de adolescente, né? Então, não julgo tanto assim, mas realmente foi é que também, novamente, né, cultural. Lá no Japão, esse negócio de romance é muito mais difícil de acontecer, de se declarar, de falar pra pessoa que gosta dela. É uma coisa, eles não têm o hábito lá no Japão de demonstrar o sentimento, né? Por isso que eu acho que os personagens são muito estoicos aí, nessas histórias dela, porque eu acho que ele representa um pouco da realidade japonesa, né? Onde as pessoas são criadas assim, tanto que existe vários vídeos no YouTube, se você pesquisar aí, onde eles entrevistam japoneses e falam, o que vocês acham do romance com japonês e romance com estrangeiro? Aí vão falar, porque o estrangeiro demonstra mais, porque o estrangeiro ele é mais afável, etc, etc. E eu acho que as histórias demonstram bem como é que é a realidade japonesa, infelizmente. Mas como eles são adolescentes, os erros de comunicação são justificáveis, o fato de eles terem medo de falar um pro outro, porque é o primeiro romance, o que sentem é justificável, etc. Todo mundo já teve uma fase parecida. Exato. Ai, gente. Enfim. Eu acho que é isso, né? Essa história não tem tanto mais, não. É mais simples, né? Mais simples. Exato. É que nem o começo da adolescência, cara. É tudo simples. Ó. E parece complexo pra caramba. Exato. Quando a gente tá na fase parece muito difícil. Quando a gente cresce, a gente olha e fala, meu Deus do céu, cara. Bom, acho que foi isso, né? A terceira história, né? Bora ir pra quarta, que é do chocolate e o refrigerador, né, cara? Essa história bem louca, né? Calma. Refrigerator chocolate. Ok. Exato, mano. Isso doeu meu ouvido. Cara, essa história é um moleque que ele tá perto de morrer, que ele não sabe o que é o amor, até que ele encontra o amor, né, cara? Olha que lindo. Parece uma coisa simples e clichê quando a gente fala assim, né? Mas na verdade é mesmo. Não. Tem toda uma ideia de que ele vai morrer em uma semana porque tem um problema no coração. Pelo jeito, o coração dele nasceu diferente, o formato do coração diferente do que realmente era. Não sei se fez referência a uma doença específica ou não, porque não deixa explícito. A gente falou de um mangá parecido, assim, né? O Tokidoki. E aí tem uma interpretação do final, né? Onde fica meio ambígua, que ele conhece uma menina num refrigerador. Ela faz várias formas de coração, várias balinhas, ele se apaixona por ela e ele descobre nela um motivo pra viver. Eu queria acrescentar. Pô, essa sequência de quadros é tão foda de quando o cara vai no quarto do hospital da menina e ela
E aí mostra que tem um monte de coração meio deformado, assim. Aí o cara pergunta assim, ei, ok, eu entendi que é pra fazer corações, mas tipo, eles não tão tão certos assim. A menina fala assim, ó, cara, não tem problema não, o que importa é a intenção, cara. É um quadro lindo, assim, dela no meio, com um monte de... Aí depois o cara entrega os corações de novo num quadro muito foda, cara. Eu, antes de começar o podcast, a gente estava meio que conversando um pouquinho sobre essa história em específico e tivemos que o Talion não entendeu direito o que era. Qual que foi a sua maior dúvida mesmo, Talion? Com a história ficou confusa. Não, é porque assim, a gente estava discutindo aqui, porque acho que nenhum de nós conseguiu compreender 100% o que era. Porque assim, a minha teoria, no final, foi que a menina tinha a mesma doença que ele do coração, e aí, diferente do garoto, a dela não tinha cura, ou ela resolveu não fazer a cirurgia. E aí ela morreu dentro do refrigerador e o garoto ficou vivo. Mas eu acho um pouco de coincidência demais os dois morrerem quase na mesma época, né? Então, talvez assim, o Júnior até deu uma pesquisada sobre isso, e talvez de fato ela tenha doado uma parte do coração dela para ele, um negócio assim. Eu acho que não, porque, novamente, né? Falando de medicina, não seria permitido, por exemplo, ela doar o coração dela para alguém, fazer um transplante de coração, ela com a certeza de que ela morreria. Eu acho que isso não seria possível. Cara, mas a gente tá numa ficção, né, cara? Tudo é possível. Mas nesse caso ela demonstra. Acho que é mais possível isso do que, né, pô, ela tinha um problema no coração, então ela ficava no refrigerador pro coração dela. Que tinha uma teoria assim, né? Que ela ficava no congelador pro coração dela não. Assim, aumentar o tempo de vida dela, no caso. Né? E ela ficou mais tempo fora do congelador para ficar com o garoto. Na teoria é fofo, mas como é uma história que está retratando a realidade, todas as histórias desse one shot são mais realistas, eu acredito que o plot seja parecido com o de Tokidoki, onde ela de fato tenha morrido porque ela tinha a mesma doença que ele, e no fim das contas ela também não falou nada para ele não falou nada para ela, porque eu acho muita coincidência que ela sabia do transplante de coração dele, transplante não, né? Sobre o problema de coração dele. Ela fez uma metáfora sobre coração, justamente que era justamente o que ele estava precisando ouvir, né? Naquele ponto onde eles se encontraram, e ela estava com um monte de figurinhas de coração espalhadas pela sala. E no final ela morre. Então, para mim tá mais explícito que foi isso que aconteceu. Mas, novamente, não explica como que ela descobriu que ele tinha essa doença, não explica como que, sei lá, ela morreu. Tipo, a teoria de que ela foi encontrada morta no refrigerador, mas também não é dito explicitamente isso. Essa é a ideia que fica, né? E eu acredito que ela ficou sabendo que ele morreu justamente porque não era um segredo isso. Era um segredo que ele mantinha com ela, mas outras pessoas da sala dele, pelo que eu entendi, professores e tal, sabiam disso. Então pode ser que ela tenha descoberto, né, sobre essa doença. Mas enfim, né, não sei o que vocês pensaram a respeito também, qual que é a teoria de vocês. Acho que, a grosso modo, isso não é tão relevante, né? O que é mais relevante é a mensagem do... Toda essa ideia do, meio que entre aspas, ela tá sacrificando por ele, pra ele ter o... Pra ele se tornar uma pessoa feliz, essas coisas todas, saca? Mas... Exato, e também... Não, Pode falar. mas eu... Não, eu só tava lendo teoria na internet, então, tipo, cara, pode ter muitas interpretações por ser um pouco meio viajado, assim. Quando ela tem botar aquele desenho do coração dizendo que era pro filho dela, que é o personagem principal, aí tu fica, nossa, será que realmente era a mãe dele? Ou é tipo uma forma metafórica de que ela tava agindo como uma mãe pra ele, porque ele era um moleque que a mãe meio que abandonou e a mãe adotiva não foi tão boa pra ele, essas coisas assim, saca? No próprio mangá tem uma nota dizendo, né, que lá os casais no Japão não é incomum eles chamarem eles um de pai e outro de mãe, os casais se chamarem entre si assim, né? Então, eu não sei se... Acho que não é coincidência ter isso na nota no mangá e ela ser tipo, vista como mãe. Apesar de eu achar estranho, né, traduzindo a grosso modo, teria que ver como que seria a tradução de fato do japonês, mas isso eu não acabei não vendo, né? Mas Não, eu mas acho que o que o Júnior falou é verdade. Pode falar. não, se eu não tiver errado, quando essas coisas de tipo. Porque quando o pai chama ele mesmo de pai e a mãe de mãe, eles estão fazendo mais isso em relação a quando tem um filho, saca? Então, pode ser também, novamente, a interpretação ela é livre, porque não tem, o mangá não fala sobre nada explícito. O que o Júnior falou é muito verdade, assim, o que importa, no fim das contas, é a mensagem final, que é justamente essa de, primeiro, na minha visão,
aproveita a vida o máximo que for possível. Tem pessoas que não têm tempo para aproveitar em função de doença, em função de problema que seja. Então, não tenta ficar esperando pelo amanhã, porque nas outras histórias, as pessoas esperavam porque, tipo, na primeira história, por exemplo, foi escalando, na minha opinião, né? Na primeira história, os dois tinham tempo o suficiente para se declarar, mas eles não se declaravam nunca, não sabiam como fazer isso, e no fim das contas, tudo se resolveu, eles conseguiram se declarar. Na terceira história, na segunda história já não é tanto nessa questão de declaração, é mais uma resolução de conflitos, então não vejo tanta ligação com o geral. Na terceira é uma história onde os dois precisam se declarar um para o outro, mas eles esperam muito para se declarar, só que eles têm um tempo limite, porque aparentemente existem outras pessoas se interessando por eles, então se eles não fizerem isso, alguém vai tomar o lugar deles e o romance vai acabar não acontecendo. E na última história, justamente, no caso, ele não tem tempo para viver mais, então ele precisa, em uma semana, após ele se apaixonar por ela, ou ele faz a escolha de se declarar para ela, ou ele, pelo menos, vive ao lado dela nessas últimas semanas e seja feliz desse jeito. Por essa sensação de urgência, eu sinto que ele acaba tomando mais atitude, diferente dos outros, né? Ele vai lá, beija ela na cabeça, fica junto com ela. E é justamente essa ideia, não perder tempo e fazer aquilo que deve ser feito, se declarar para uma pessoa, ter mais coragem, ir em frente. Porque apesar dos pesares, isso é uma coisa que trava muita gente, né? Essa ideia de esperar, ficar esperando o momento correto, o momento perfeito. E esse mangá, ele dá essa sensação de urgência justamente até pela forma que ele retrata os dias da semana, de ser tudo em 7 dias, todos os one-shots. Então eu sinto que é um mangá que ele quer te mostrar assim, ó, viva o hoje, faça o hoje você mesmo, assim, não fique esperando pelo amanhã, ou por um milagre, ou sei lá, seja o que for, ou por uma oportunidade perfeita. Faz as coisas o quanto antes para que você não se arrependa no futuro. E eu acho que essa é a mensagem geral de todos, aqui de uma forma, colocado de formas diferentes, né, por situações reais da vida. Eu senti que a autora ela tenta abranger o máximo possível de público para que se identifique com pelo menos um one shot. Ô, Kobe, você não falou muita coisa, você tem algum comentário sobre a sua visão sobre o one shot no geral? Tá. Sobre essa questão da mãe, que a gente tenta pegar uma questão mais lógica, mas eu acho que ela é bem mais alegórica mesmo. É uma coisa que me lembra até um pouco do M. Night Shyamalan. Ele fez filmes como Corpo Fechado, Fragmentado, A Vila, A Dama d'Água, em que ele tenta incluir num certo cotidiano certos elementos fantásticos, principalmente buscando o efeito que eles têm acima de qualquer tipo de lógica. Aqui, a questão da mãe que eu vejo... Primeiro que a gente tá falando de uma guria que tem medo de calor e vive dentro de um refrigerador. Por aí só o mangá está deixando bem claro o que ele tá fazendo com ela. Como ela é muito mais uma figura, uma entidade, do que uma pessoa em si, a ponto do cara relacionar essa pessoa com a mãe dele. Ela chega e fala, until the very end, I won't call you mother. Ela importa pra ele tal como importa uma mãe, nesse sentido. Ela ajudou ele, ela literalmente vai brincar com pombo com ele. Ela ajuda ele a se desenvolver como pessoa e reconstituir o coração deformado que ele tem, mas não o fisiológico. Tipo, o coração dele poético, saca? Eu acho que é isso, em geral. Dos 4 foi o que eu mais gostei, disparado. Também. Principalmente que ele é mais vago também. Então, tipo, é legal. Enfim, muito obrigado por nos ouvirem. Júnior Massa Bruta, mensagens finais. É isso, né? Vejam os nossos próximos quadros, o canal do Kobe também, e é isso, né? Talion, comentários finais. Agradeço, leiam esse one shot, porque é bom, apesar de não é perfeito, mas é legal. E é isso aí. Acompanhem e vejam os outros one shots também. Kobe, nosso convidado, vai participar mais de um programa. E dá seus comentários finais, é isso. Dá teu show aí, dá teu jabá. Eu tô com sono, mas esse mangá, doce do jeito que me deixou um pouco mais acordado. E bom, e é isso, e é porque e é mesmo,
E redes sociais na descrição. Iver, Iger e como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo do podcast. Vamos lá. Falou. Até o próximo.